Capítulo 47. Lealdade. Uma terceira coisa que faz um casamento dar certo, além da aceitação da ordem hierárquica e do uso adequado do sexo, é a lealdade. A lealdade se baseia no orgulho, no tipo certo de orgulho que reconhece o valor intrínseco daquele país, instituição, lugar ou pessoa que é objeto de lealdade. Temos visto mulheres que claramente não são leais a seus maridos. Não quero dizer que sejam infiéis, mas, sim, que elas não têm orgulho de ser suas esposas. Às vezes é porque os desprezam. Às vezes é a boa e velha inveja. Uma amiga se queixou comigo porque estava cansada de não ser ninguém. Ela era apenas a esposa de Mick. Mick era um homem proeminente em determinados círculos, um homem bastante atraente e muito bem-sucedido. Muitas mulheres teriam considerado mais do que suficiente passar o resto da vida como esposas de Mick, mas Liza queria ser Lisa. Ela era bonita, simpática e considerada um bom par para Mick, mas aquilo não era o bastante para satisfazê-la. Penso que uma mulher deve estar disposta a correr esse risco. Quando ela toma o nome do marido, concorda em ser conhecida como esposa dele. Nada me empolgava mais do que ser identificada com um homem em particular. Eu não me importava se as pessoas pensariam em mim como esposa dele. Eu amava isso. Nunca senti que minha própria personalidade estava submersa. Estava orgulhosa dele e sabia que uma nova personalidade, a personalidade do próprio casamento, é criada quando duas pessoas se casam. Orgulho envolve identidade. Você deve identificar-se com alguém para se orgulhar dele. Temos orgulho das conquistas americanas apenas porque somos americanos. Temos orgulho do time de futebol local e dizemos que nós vencemos. Nos rabiscos que encontrei em sua escrivaninha e perto do telefone, vejo seu novo nome escrito muitas vezes e com muitos floreios. Você mal pode esperar para adquirir essa nova identidade. Você já começou a pensar em si mesma como sendo dele e quer que o mundo inteiro saiba disso. Essa lealdade vai lhe trazer sofrimento. Quando falei sobre o sofrimento que o amor pode acarretar, você me pediu para entrar em detalhes. Aqui está um deles. Se você tem orgulho de seu homem e é leal a ele, sofrerá quando ele for criticado. Nenhum homem em posição pública escapa de críticas, e você deve estar ao lado dele quando as críticas vierem. Eventualmente você saberá que a crítica é justa e, por ser leal, sofrerá ainda mais. E em virtude de sua identificação com esse homem, você será incluída na crítica. Quando ele falhar, você não pode orgulhar-se de sua falha, mas pode ser leal. Você pode manter a fé na ideia que Deus teve ao criá-lo, e pode confortá-lo e apoiá-lo, dando-lhe a força de seu amor e o incentivo que seu orgulho em relação a ele sempre infundirá. Pois, quando todas as coisas foram criadas, nada se criou melhor do que isto: ser a companhia de um homem solitário, o tônico para um homem triste, o fogo de um homem com frio. Não há nada igual sob a abóbada celeste. Capítulo 48. Amor é ação. O solstício de verão acabou de passar e os dias são longos, ensolarados e claros. É chegada a noite, e quase não se vê uma onda movendo-se no porto. O profundo azul do céu escurecendo se reflete no profundo azul da água. Os barcos ancorados ficam totalmente dourados com o sol poente, e a ilha Morris, do outro lado do porto, exibe um aveludado verde-ouro na luz tardia, destacando-se contra o crepúsculo. Uma gaivota branca flutua calmamente na superfície da água escura, perto da costa. A madressilva torna o ar doce com a dádiva de seu perfume. Um pequeno barco vem do mar, cortando a água como um par de tesouras. Tenho apenas mais alguns dias neste lugar adorável. Você está em Oxford agora, a bela e velha Oxford, com suas ruas estreitas, seus sinos, suas fachadas verdes e floridas, suas bibliotecas, capelas e salões. Mas eu a imagino aqui comigo, nós duas sentadas no chalé, perto da lareira, conversando. Sobre a cornija há um chamariz de madeira preta, um vaso de cerâmica marrom com plantas de inverno, um prato de cobre e uma fileira de livros que são minha grande tentação enquanto estou tentando escrever. Macduff está deitado do lado de fora da porta dos fundos, nas lajotas frias do pátio, suas patas traseiras esticadas para trás, o rabo empinado como pequenas flores de borracha, o nariz de um preto brilhante descansando entre as duas patas dianteiras, orelhas em alerta. Devemos conversar sobre a quarta coisa, o amor. Não é a quarta em prioridade. Não as coloquei em ordem de importância porque simplesmente não saberia como fazê-lo. Penso que o casamento ideal não pode passar sem nenhuma delas. Deve haver aceitação da ordem hierárquica.
deve haver sexo, deve haver lealdade e orgulho, e deve haver em tudo e por meio de tudo amor. Você se apaixonou. Teve a experiência com que quase todos sonham, sobre a qual os poetas escrevem, que com alguns se dá à primeira vista, e com outros vem lentamente, e com você acho depois de um contato muito breve. Lembro-me da primeira vez que aconteceu comigo. Percebi que tinha acontecido quando me olhei no espelho, pois vi uma pessoa diferente ali. Você o ama, disse eu ao reflexo, e o reflexo respondeu que sim. Você olha para o rosto dele e tudo em você diz sim. Você sabe, sem sombra de dúvida, que aquele é o homem a quem você poderia entregar-se com prazer. Seu coração canta, o mundo inteiro canta, a aparência das coisas se transforma. Mas não é desse amor que quero falar agora. O tipo de amor que faz um casamento dar certo é muito mais que sentimentos. Os sentimentos são as coisas menos confiáveis do mundo. Construir um casamento, tendo-os por fundamento, seria como construir uma casa na areia. Quando, na cerimônia de casamento, você promete amar, não está falando de como espera sentir-se. Você está prometendo um plano de ação que começa no dia de seu casamento e continua enquanto vocês dois viverem. Seus sentimentos não podem deixar de ser afetados pela riqueza e pela pobreza, pela saúde e pela doença, ou por todas as outras circunstâncias que constituem a vida como um todo. Seus sentimentos vêm e vão, sobem e descem, mas você não faz votos a respeito deles. Quando você se encontra como a personagem instável na Epístola de Tiago, impelida e agitada pelo vento, é maravilhoso saber que você tem uma âncora. Você fez diante de Deus uma promessa de amar. Você promete amar, confortar, honrar e guardar esse homem. Você jura tomá-lo como seu esposo, a fim de tê-lo e mantê-lo desse dia em diante, para o bem ou para o mal, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amá-lo e estimá-lo conforme a santa ordenança divina, até que a morte o separe. Nenhum de nós pode antecipar plenamente todos os possíveis detalhes quando fazemos essas promessas impressionantes. Nós as fazemos pela fé. Cremos que esse Deus, o qual ordenou que um homem e uma mulher se apegassem um ao outro por toda a vida, é o único Deus que pode tornar possível esse apego fiel. Não recebemos graça para nossas imaginações. Recebemos a graça necessária quando ela se faz necessária. O pão nosso de cada dia, hoje. E por ter dado a sua palavra, você se comprometeu de uma vez por todas. Sim, assim farei com a ajuda de Deus. Nada que valha a pena ser feito jamais foi realizado apenas por meio dos sentimentos. É preciso haver ação. É preciso colocar um pé na frente do outro, percorrendo o caminho que vocês, juntos, concordaram em percorrer. O princípio básico do amor é a entrega. Parece-me que isso é inevitável a qualquer mulher que ame de verdade. Você já sabe quão profunda e urgentemente anseia por se entregar ao seu marido. A essência da feminilidade é o ato de se entregar. Talvez seja mais difícil para o homem se entregar, mas tanto o marido como a esposa devem aprender a fazê-lo. Na esposa, a entrega vem em forma de submissão. Paulo nunca precisou ordenar que as esposas amassem. Aparentemente, ele pensou que elas fariam isso sem sua admoestação, mas ele as lembrou de que o amor delas deveria vir em forma de submissão. Quando, no curso da vida diária, o amor que elas tão naturalmente sentem por seus maridos não é suficiente para lidar com o atrito e o desgaste. A ação ali necessária é a submissão. Mas Paulo sabia que o amor de um homem era de um tipo diferente. Seu impulso viril de dominação, dado por Deus e necessário ao cumprimento de sua específica responsabilidade masculina de governar, torna para ele mais difícil entregar a própria vida. Assim, Paulo impôs ao homem o fardo mais pesado, ao ordená-lo a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:22 e Efésios 28:33.